Estamos de volta com conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Nós dedicamos a edição de hoje do programa para falar sobre o regime semiaberto. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender melhor esse tema. Bom, professor, a gente tem um dado da SUSEP que diz que em 2013 o semiaberto teve 3.585 fugas, o que representa 62% da população carcerária nesse regime. Esse dado mostra que esse é o dado alarmante, professor? Esse número que... Com certeza, se o Estado traz uma forma de cumprimento, de novo aqui volto a reiterar, de pena, e ele não assegura que pelo menos o preso fique naquele estabelecimento, ou seja, evitar que ele fuja, isso já é um sinal de completa falência do sistema prisional. E mais do que isso, uma questão que vale a pena ser mencionada, que às vezes é deixada de segundo plano, é que, claro, muitas vezes se foge por defeitos físicos, de fiscalização, ele quer fugir mesmo, não quer mais continuar naquele sistema, mas também um outro dado que é extremamente importante, confirmado já, tranquilamente, é que muitas pessoas que estão no fechado, que teriam direito a progredir para o semiaberto, determinam, e aí temos facções, determinam que pessoas semiaberto fujam, para que haja abertura de vagas, para que pessoas interessadas no fechado possam ter uma vaga aberta, semiaberta. Então tem tudo isso. E existe isso. Então não é só o preso que quer fugir para poder desaparecer. Não, tem muitos que fogem justamente para abrir vaga para aquelas pessoas que são apadrinhadas, digamos assim, dentro do sistema fechado, para que haja novas vagas disponíveis. O César quer complementar. Só para complementar mesmo, a grande maioria dos presos do Estado são região metropolitana. Metropolitana dominada por facções. Aí o apenado progride e vem para Novo Hamburgo. Ele é de uma facção de Porto Alegre. Ele vai chegar em Novo Hamburgo, não vai poder ficar. Vai ter que foragir. Então, esses dados assim é muito grande o número de fugas devido às facções mesmo. É importante a gente ressaltar que não é só no regime fechado que acontece essa existência de facções, né? Até no regime semiaberto, isso também é bastante presente. E, bom, em Novo Hamburgo, agora, recentemente, a gente teve um caso de um empresário, então, assassinado, né? Por um apenado, né? Que teria fugido, enfim. E a comunidade, ela se fez uma grande manifestação, né? Pedindo, então, a suspensão dessa saída dos presos do regime semiaberto. E a gente queria saber, então, qual é a sua opinião, César? É o momento, então, de repensar a lei de execução penal agora? Com certeza. Essa manifestação que ocorreu foi mesmo para cancelar as saídas temporárias, né? Uma coisa que a juíza da VEC não pode fazer, porque ela tem que cumprir a lei, ela não pode arbitrar numa situação dessas, né? Então, mas teria mesmo que haver um movimento para mudar um pouco o sentido das leis, né? Porque o regime semiaberto e aberto do jeito que está não tem muita função. Inclusive, já que você comentou na juíza da VEC, né, nós convidamos ela para participar aqui do programa, a juíza Traudi Beatriz Grabin, né? Mas infelizmente ela não pôde comparecer, nós conversamos com ela por telefone, por e-mail também, e ela deixou a opinião dela em relação ao regime semiaberto, né? Então ela diz que o regime semiaberto ele é um regime falido, porque não atende aos objetivos para os quais foi criado, que era de ter então um sistema progressivo de pena, né, como o professor comentou. Então o apenado ele retornaria aos poucos ao retorno do convívio com a sociedade, mas por enquanto isso não é possível porque o Estado não teria estrutura para isso. Você concorda, César, que é isso que acontece? Sim, de uma forma geral é isso que acontece, né? E eu acho que uma das razões também que não funciona, né, que seria a fiscalização mesmo ser intensa e, juntamente com o judiciário, tomar providências no sentido de qualquer quebra de regra, né, o apenado ter sanções definitivas mesmo, né? A partir do momento que tiver uma fuga, ele ser regredido a regime, né, e ter que passar todas as fases de novo para poder ter nova progressão. E qual é a sua opinião, professor, em relação a isso? O que o César está dizendo basicamente é aplicar a lei, né, César? Com certeza. Então, é uma questão assim, o preso foge, tá? Mas e aí? A lei diz, fugir é falta grave. Se tiver falta grave, tem que regredir de regime. Então, se analisar a LEP hoje é ultrapassada, fato.
né? Por exemplo, colônia agrícola. Hoje não tem mais sentido em ensinar um preso aqui da região metropolitana a trabalhar na terra. Pois é. Isso na década de 80, década de 70, talvez tivesse algum sentido. O país era muito mais Mas a lei agrícola ela do é que de hoje. 84, né? 84. Então, naquela época já era um pouquinho defasado, mas tinha sentido. Hoje não tem mais. Uma pessoa que trabalha aqui em São Leopoldo, enfim, Novo Hamburgo, na área do calçado, comete um crime, não tem sentido ensinar ela a plantar verduras, fazer uma horta ou plantar soja, milho e trigo, algo nesse sentido. Agora, que é fundamental que haja uma fiscalização, que haja um interesse pelo Estado na área penitenciária, isso ninguém duvida. Mas é uma questão política também, ou seja, questão penitenciária. Se eu for governante e, em primeiro lugar, quiser construir um presídio de uma cidade X, eu vou perder votos lá, porque ninguém quer um presídio naquela cidade. Segundo aspecto, se eu colocar X mil reais investido na área penitenciária, eu não vou estar colocando na saúde, educação, área infantil, enfim, vou ser criticado por isso. Então, é um tipo de investimento que, se a pessoa fizer, ela não pode sequer mencionar que fez, porque sempre é muito mal visto no aspecto político. Então não é de interesse, né? Não é político. absolutamente interesse. Na verdade, não é o que não só não dá votos, é o que tira votos. Então, trabalhar no executivo a fim de políticas efetivas na área penitenciária é algo que absolutamente não existe no Brasil há décadas. E, bom, tem as fugas que a gente estava comentando, mas a questão da violência, como os casos que a gente trouxe, a precariedade do sistema penitenciário, ele incentiva essa violência? O que você acha, César? Sim, aonde tu não tem uma divisão correta dentro de uma penitenciária ou de um instituto penal, né, com certeza vai ter. Teria que ser, cada apenado que desse entrada, teria que ser dividido para não haver isso aí. O apenado que foi um crime de pouca expressividade não pode estar junto com um assaltante de banco, né? Que isso aí tu vai só motivar. Eles mesmos vão aprendendo dentro do próprio presídio novas maneiras de cometer crime, entre eles mesmos. Teria que ter essa divisão, mas na prática não tem como fazer. Isso não existe hoje, né? Na prática não tem como fazer. Não tem como fazer, nem poderia ser pensado uma nova maneira de fazer essa divisão? Até teria, sim, mas aí depende, como você está falando aqui, é um investimento que para a política assim não A tem população resultado. não quer. Bom, no próximo bloco, então, vai ter mais entrevista sobre o regime semiaberto. Você confere também os detalhes da previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. Nós já voltamos.